uma das melhores séries com o selo 2000 AD que já passou aqui pelo nosso meio editorial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Área Cinzenta. É isso aí, infelizmente, né, o verbo teve que ser usado no passado, né, passou, né, porque infelizmente ficaram somente nesses dois encadernados aqui. E é importante a gente falar que a Área Cinzenta, né, o Grey Area, começou em 2012, na 2000 AD, a autoria do Dan Abnett e tal, com vários desenhistas aí, alguns muito bons, alguns nem, não tão bons, mas a série ela é muito bacana por vários motivos, né, entre elas, duas coisas que eu destaco, né, você tem essa vibe inglesa, né, de pegar alguma coisa que é aparentemente batida, né, e você falar que isso aqui é uma mistura de The Shield com Distrito 9, não é exagero, né? É porque é exatamente isso, né? É pegar os clichês de histórias policiais, né? Inclusive aquelas que você tem um policial que tá sempre falando sobre procedimentos, né? Coisas mais procedurais, e pegar um cenário como era o Distrito 9, que é o olhar do alienígena, né? Como é que o alienígena se sente ou é tratado fora de um contexto que seja de uma invasão tipo Independence Day, né? E aí, no que parece, né? De um lado, um clichê batido, que é a história policial, e do outro, algo que já foi feito no cinema, que é o caso do alienígena segregado, acabou se criando um cenário assim que eu acho extremamente fértil para qualquer autor, porque ele abre possibilidades assim que são, eu diria que até infinitas, né? Porque aqui você pode colocar, viajar em, por exemplo, espécies que, sei lá, se comunicam através do cheiro, por exemplo, né? Espécies que têm, sei lá, complexões físicas que são das mais loucas, assim, desproporcionais no caso de um ser humano e tudo mais. Parece que nas mãos de pessoas que não sejam tão imaginativas, isso vai simplesmente correr em metáforas óbvias sobre o que acontece na vida real, em termos de segregação, problemas de fronteira e tudo mais. Só que nesses dois encadernados aqui, e é por isso que eu recomendo fortemente que vocês procurem isso, tá? É um material que continua rolando, né, na Inglaterra em intervalos regulares. Aqui só saiu isso, mas pode comprar esses aqui que já tem um material bem bacana, né? Ficam pontas soltas assim, mas enfim, os arcos de uma forma ou de outra eles se fecham. E aqui, conforme eu falei, ao invés de pegar metáforas óbvias da vida real, né, que podem ser muito legais trabalhadas, mas acabariam não justificando toda essa embalagem de ficção científica bacana que ela tem. Na minha opinião, o Dan Abnett, ele foi bastante feliz porque ele, pelo menos até onde a gente viu, ele explorou bastante as possibilidades desse mundo, né? E no final das contas, a gente também já tá atropelando a sinopse, né? Pra quem não ouviu falar de Área Cinzenta. Então, por gentileza, cara, quebra esse galho pra mim. Antes, então, dos meus comentários, uma breve sinopse aí para o amigo espectador. Gente, é o seguinte, a Área Cinzenta parte da ideia de que alienígenas num futuro não muito distante não assistiram Star Trek e eles cometeram o erro de não conhecer a primeira diretriz e eles tentaram a comunicação com os seres humanos usando uma espécie... Isso é meio vago, é pontualmente referido, mas assim, a gente não tem uma explicação completa, a gente não tem um cenário completo, pelo menos não nesses volumes iniciais, do que é esse nanovírus que eles usaram para tentar se comunicar com a humanidade, mas esse nanovírus acabou em tragédia, porque esse vírus acabou provocando ondas de morte, porque os seres humanos não foram capazes de assimilar o que essa tecnologia era, ou então eles passaram por mutações que são tanto físicas, em grande escala ou mais sutis, mas que mudam a humanidade irrevogavelmente. E esse primeiro contato trágico com os seres humanos e essas pessoas que permanecem transformadas, que são chamados de os saudados, porque esse momento em que essa tragédia acontece é chamado no gibi de a saudação, quando os alienígenas entram em contato conosco e tudo isso acontece. Tudo isso cria um novo cenário, que é tanto um cenário político completamente diferente, quanto muda a percepção que a própria humanidade tem de si mesma.
Então, essa é uma sinopse geral. O que, que é o Área Cinzenta? O Área Cinzenta é uma espécie de zona portuária, uma espécie de alfândega, um local de transição para os terrestres e exoterrestres. Eu tinha lido, mas na época eu acabei não prestando muita atenção, reli agora para fazer o programa. Coisas bem interessantes vieram à minha cabeça, especialmente pelo momento político que a gente tem passado, globalmente falando, e por isso a surpresa, porque o autor do gibi, o Dan Abnett, ele é mais conhecido por colaborações com outros personagens mais conhecidos da própria 2000 AD. Ele trabalhou com Juice Dredd, ele trabalhou com Rogue Trooper, mas também participações em gibis da Marvel. Então, assim, é um nome que é um bom escritor, mas nunca chamou a atenção para construir algo que fosse mais sofisticado. E Área Cinzenta toca em alguns temas que são bastante delicados. O primeiro deles é esse que eu já mencionei. A partir do momento em que essa mudança global ela se estabelece, o Dan Abnett, ele necessariamente vai começar, ele intencionalmente vai começar a trabalhar essas questões de xenofobia e identidade nacional, porque você cria uma situação em que, como o Daniel bem mencionou, ele falou do Distrito 9, é aquela clássica polarização do nós e eles, e que num nível individual, que também existe no gibi, sou eu e os outros. Então, a Área Cinzenta é realmente um caldeirão assim de conceitos bem interessantes, porque ele fala sobre a maneira como a nossa identidade, seja ela macro, uma identidade social, seja ela micro, a maneira como nós nos definimos em relação aos outros, ela pode não ser algo espontâneo, ela pode ser, como é muitas e muitas vezes, algo forçoso. E para mim foi interessante ler isso agora, porque embora não seja algo que esteja acontecendo nesse exato momento, foi algo que aconteceu recentemente, eu não pude deixar de pensar na situação que nós vimos nos Estados Unidos com o agora ex-presidente Donald Trump, no momento em que ele mudou completamente as suas políticas e a maneira de tratar os imigrantes. E a gente chegou a ver cenas assim aberrantes, cenas desprezíveis, como, por exemplo, crianças separadas dos seus pais e presos em gaiolas esperando naquele lugar, e uma versão real da área cinzenta do gibi. Por que é uma área cinzenta? Tem aqui diferentes níveis de interpretação. Tem um nível que é interno, que se refere a, por exemplo, a cor das pessoas, né? Aquela coisa da área cinzenta, dos alienígenas e tudo mais. Tem aquela coisa de uma área politicamente nebulosa, é uma zona alfandegária que tem assim, leis próprias e que não regula a partir do que a gente entende como uma organização social própria. E tem a área cinzenta, que é realmente a sutileza mais bacana de pegar, que é uma área cinzenta moral, em que as pessoas são tratadas de uma maneira que é abertamente hostil por serem quem elas são, e muitas dessas pessoas não escolheram ser quem elas são. Elas foram mutadas, elas foram forçosamente violadas pelo vírus, colocadas em uma nova situação social, e elas não podem virtualmente fazer nada em relação a isso, a não ser lidar com os trâmites e meandros dessa área cinzenta. Então existe aqui também essa analogia, essa metáfora para uma área cinzenta que é moral, de nós sabermos que aquilo é errado, mas é aquela velha distinção, né? Lei e justiça são coisas completamente diferentes. O que acontece na área cinzenta muitas vezes está dentro dos limites da lei que foi proposta para proteger a humanidade de futuros eventos como a saudação, mas que, num nível individual, acabam servindo para segregação e para discriminação. Né? Eu só mudaria aí uma frase que você falou, porque induz quem está assistindo aqui ao erro, porque, na verdade, quem fica na área cinzenta são os alienígenas de passagem. A forma como você falou dá a entender que são as pessoas que sofreram uma mutação aqui na Terra e foram encarceradas, né? Eu acho que a gente não deixou isso. Desculpa se eu dei a entender isso, gente. O que eu quis dizer foi justamente isso. Assim, o status social dos soldados e dos alienígenas é a condição do outro. Tá, gente? Assim, eles não são mais humanos. Essa é a questão. E porque eles não são mais humanos,
eles são tratados como outra coisa. De novo, se eu também não deixei isso claro, peço desculpas, mas reforço isso agora. Essa condição de outro é sempre necessariamente tratada como algo hostil, como algo perigoso. É aquela ideia do medo de não saber exatamente o que ou quem é aquela pessoa, ou no caso dos alienígenas, aquela espécie, e por isso a gente age de forma agressiva, discriminatória e hostil em relação a elas, né? Sim, de fato. É importante falar que, assim, os soldados, eles têm, pelo menos, eles têm um emprego na área cinzenta, né? Eles não são confinados, eles não perdem sua cidadania terrestre. A gente só não pode confundir, por exemplo, com um Juiz Dredd da vida, que é uma sátira abertamente a um determinado sistema, a um tipo de ideologia no caso, porque aqui a área cinzenta ela funciona como algo que é, forçosamente, assim, na maior parte das vezes ela tem que sim conter alguma ameaça de um jeito ou de outro, né? E a questão dos soldados, cara, ela é uma sacada narrativa bacana, porque ela não serve somente para trazer essa questão do preconceito contra o próprio terrestre, né? O preconceito de alguns grupos na Terra ele não parte somente contra os alienígenas que estão aqui de passagem. Ele parte contra pessoas que passaram por essa saudação e acabaram nesse processo. Olha que conveniência narrativa fantástica. Acabaram nesse processo tornando-se capazes de traduzir qualquer língua que aparecer na frente deles. Então eles acabam trabalhando como tradutores aí, né? Porque muitas vezes aparece alguma espécie ali que ninguém sabe como fala, ninguém sabe como se comunicar, qual é o tipo de costume e tal. Você tem um soldado ali como funcionário da área cinzenta para resolver isso. Então, assim, o tradutor universal de Star Trek, né, ganha aqui uma personificação humana no caso, né? E a área cinzenta ela tem seus personagens fixos e até por isso ela tem um jeitão de seriado que é muito bacana, né, na minha opinião, porque ainda que algumas coisas você não precise ler desde o começo para entender, as coisas elas evoluem, né? Tem um personagem que sai, tem o outro personagem que se envolve romanticamente com a colega de trabalho e tudo mais, e alguma coisa que começa numa história acaba se desenvolvendo em outra. E isso é muito bacana porque todos os maneirismos de histórias procedurais eles estão aqui, mas eles são usados a favor dos leitores e dos leitores de primeira viagem também que pegaram essa série no meio, né? Essa pegada do quadrinho inglês é muito bacana e a gente está sempre elogiando aqui, porque, cara, se você tem quem é que vai começar a ler um Dredd hoje, sabe, não vai ficar com medo, né? O leitor acostumado com o quadrinho norte-americano, ele fala, porra, mas esse personagem tá aí desde 77, aí como é que eu vou começar a lê-lo? Vai começar por onde você quiser, xará, entendeu? Embaralha tudo e vai lá. O Área Cinzenta também acho muito bacana por conta disso, e acho também que esse cenário, com todas as implicações políticas, com todas as conotações que a gente pode colocar, apesar de tudo isso, ou além de tudo isso, ele ainda assim rende histórias que são do mais alto quilate em matéria de ação, né? Você até pensa como é que isso não virou um seriado ainda, né? Porque você tem um material assim ferradíssimo que se você quiser ficar somente na parte superficial da coisa, falar, nossa, que legal esse conceito, que legal essas armas, que legal essa armadura, você pode. Mas como a grande maioria dos quadrinhos ingleses, ele traz muito estofo, né, político e filosófico por trás. Dan Abnett, ele pega assim, ele faz um pupurri de conceitos que são bem interessantes, e o fato, que eu também concordo com o que você disse, de ser um gibi procedural, ele facilita muito essa coisa de você pincelar esses conceitos e jogar pro leitor pensar. Só que, no geral, cara, eu acho que a questão política e econômica também aqui no sentido em que você cria um cenário geopolítico que é novo e as pessoas não sabem como lidar com aquilo. Muito das tensões que a gente vê nas histórias, por mais que elas sejam procedurais, elas surgem das mesmas motivações. Somos nós, eles são os outros, eles têm que obedecer às nossas regras, mas aí vai vir, sei lá, um alienígena, um soldado, que vai virar e falar algo do tipo,
puxa, mas isso é injusto, puxa, mas não é assim que eu faço as coisas, ou é simplesmente, como você disse, uma falha de comunicação, do tipo, se o cara pudesse se expressar, ele diria, mas eu não entendi que as coisas eram assim, e, sabe, a coisa toda eclode. Então, no fundo, cara, a Área Cinzenta foi uma re-experiência interessante, dentro desse contexto, hoje, contemporâneo, em que a gente vê a ascensão. Não vou nem mencionar, cara, dessa questão da extrema-direita, porque a gente tem batido muito nessa tecla e a gente acaba, né, banalizando um pouco isso, mas é uma questão que é cara à direita normal mesmo, a direita reacionária, que vê nessa coisa de preservar uma falsa identidade local, como se ela fosse atemporal e alheia às mudanças sociais macrocósmicas, essas tensões que eles provocam tentando preservar algo que naturalmente, organicamente vai mudar, esse verniz de ficção científica facilita a absorção dessa metáfora. É isso que eu acho, que é uma coisa que isso sim é uma coisa que a gente vive falando aqui. Falta alegoria, falta metáfora, por exemplo, em muitos trabalhos de gibis e literatura brasileira como esse, para amaciar a nossa absorção de muitos desses conceitos. E Área Cinzenta faz isso de uma forma legal. Eu não estou dizendo aqui, gente, que Área Cinzenta é um tratado filosófico, mas o Dan Abnett, ele levanta questões que são importantes. Esse contexto ideológico que tem desdobramentos que são políticos, econômicos, que não é só a camada social, cultural imediata, tem implicações muito sérias e que causam um sofrimento muito grande, não só para aquele grupo de pessoas como um todo, mas também em uma escala individual. E eu achei interessante isso do Área Cinzenta, porque a gente tem na história um protagonista que é um soldado, e a gente vê outros personagens que são soldados, e a gente vê alienígenas, e a gente entende que aquilo ali, e o fato de ser um gibi procedural, o Dan Abnett, ele está construindo uma história para levantar essas bolas. Tá? Se ele não é um filósofo e ele vai extremamente a fundo em todas as implicações dessas questões, pelo menos ele cria um cenário, ele cria uma alegoria que é interessante o bastante e que ainda é relevante, apesar de ser um gibi bem recente, né? Não tem 40 anos, mas apesar de ser um gibi relativamente recente, ele toca em questões que são necessárias de serem debatidas hoje, que tem a ver com essa questão de como nós lidamos uns com os outros e como nós nos definimos em uma esfera micro e uma esfera macro a partir dessa relação com os outros, nesse momento em que o processo globalizatório encontra tantos detratores, tantos ofensores, justamente porque a gente vê essa ascensão de um pensamento hostil e reacionário que visa falsamente conservar essas ideias de identidades que não são orgânicas, que são artificiais, né? Nada mais né, se a gente tiver que reduzir isso, né, tipo, simplificar para explicar para alguém, a questão do choque cultural é uma história de choques culturais, só que extremamente potencializada pelas possibilidades que as temáticas de ficção científica oferecem para qualquer criador. Agora, do jeito que a gente falou, parece que, sabe, cada pequeno capítulo é uma repetição, cada arco é uma repetição. Um alienígena vai sair da Área Cinzenta, vamos ter que ir lá pegar, ou então um dia na Área Cinzenta, vamos ter que lidar com essa bagagem estranha, o cara que monstro chega do dia, né? Exatamente. Mas, na verdade, não. E, inclusive, além das variações dentro dessa questão do choque cultural, né, e dos problemas que isso pode acontecer, porque nem todos que vêm de outro planeta também são completamente inocentes ou completamente benevolentes, né, conforme a história mostra, mas tem também o fato de que esse cenário aqui, que está aqui, Terra, Novo México, ali, né? Não por acaso, né? No Novo México, né? Pois é. Mas assim, isso também se desdobra para tramas de ficção científica que são muito maiores e muito mais cósmicas, que acabam até levando ao fato da incorporação de alienígenas reais dentro das forças da ECT, né, que é a turma da exotransferência. Então isso, infelizmente, né, as coisas não têm continuidade aqui, só temos 2 encadernados, mas o que a gente tem já é mega interessante. Então quem puder ir atrás, quem gosta de quadrinho de ficção científica, cara, tá super bem servido aqui.
é isso, pessoal. Esse foi o programa sobre Área Cinzenta, esse gibi bacaníssimo aqui com o selo mais do que aprovado da 2000 AD. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo, se ainda não fez, por favor, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica, e não se esqueça que o Formiga Elétrica tem a campanha de financiamento coletivo e recorrente que está aí na nossa tela, apoia.se/Formiga Elétrica, dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, tem coisas muito bacanas lá, grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores, e é isso, a gente volta na próxima semana, valeu!